pessoal, lá no final dos anos 60, quando eu estava pelos meus 10, 12 anos de vida, começamos então a ouvir falar de que estávamos adentrando numa nova era que finalmente havia chegado. A era de Aquários, a era do paz e amor, faça amor e não faça guerra, que veio para sacudir todos os valores então conservadores daquela época. Então o mundo foi invadido pelos jovens cabeludos de moda unissex customizada, onde o importante era ser diferente, ter jeito próprio e estilo próprio, já que negar as regras era fundamental. É proibido proibir. E o mundo era finalmente dos jovens com suas canções New Age, saudando um novo tempo de fraternidade, igualdade e justiça, onde não mais haveria espaço para as guerras e o ódio, apregoando uma sociedade ecológica e anticonsumista, onde tudo que era relacionado ao velho padrão corporativo e seus sistemas de valores era literalmente execrado. Estávamos no auge da revolução psicodélica, que havia começado timidamente ainda no final da Segunda Grande Guerra, a respeito da qual já fizemos um vídeo aqui no canal, e no cinema, em meio aos musicais com essa temática aquariana, em filmes como Hair e outro chamado Godspell, que são praticamente testamentos dessa época, vai acontecer no início dos anos 70 o remake do filme Horizonte Perdido, onde o movimento jovem vai se mesclar aos conceitos de Agartha e Shangri-La, um local imperecível, existente num estado de eterna primavera, oculto das influências perniciosas da sociedade humana, onde reina a paz, a harmonia e o equilíbrio, e as pessoas são eternamente jovens, um local onde a dor e o sofrimento não existem. E deste modo, os ideais humanitários aquarianos vão ser ainda mais alimentados e impulsionados, e então encontrar eco nessa lenda, o mito da humanidade, que na verdade talvez represente muito mais um estado de ser, um novo estado de consciência do que propriamente um local geográfico. Mas afinal, existe Shangri-La? Seria isso possível? A busca que resumia todo aquele anseio de existência chamava-se liberdade. O avatar esperado era a liberdade. O mundo estava cansado dos rótulos e das convenções que só levavam a guerras, separatismos e infelicidade. Queríamos ser livres de tudo isso e finalmente viver numa sociedade menos hipócrita, onde cada indivíduo teria a oportunidade de viver a sua experiência única como ser, transmiti-la e também aprender com as dos outros. Então o caminho se volta para dentro, e a purificação, o desenvolvimento interior, a compreensão da humanidade passam a ser as ferramentas para a atenuação dos possíveis karmas futuros. E deste modo, a teosofia, o budismo, o taoísmo e os movimentos e centros que apregoavam tais ideias e valores acabaram sendo procurados. E as pessoas vão entrar em contato com o Bhagavad Gita, os ritos e mantras indianos com seus incensos. Isso acabou quebrando aquela visão tradicional religiosa que se tinha, onde a simples visão espírita da reencarnação era vista com receios. E então, todos aqueles que se afinizavam com essa nova visão, todo mundo queria viver nessa nova era, todo mundo queria viver essa consciência libertadora, cujo ideal maior era trabalhar pelo progresso da humanidade, o que dava sentido para a nossa própria existência e que acabou alavancando uma série de movimentos humanitários e ações sociais. Ou seja, foi como se uma injeção bem aquariana tivesse sido aplicada naquela sociedade humana, naquele mundo acomodado daquela época, que o fez despertar para uma nova possibilidade de existência. Só que a gente não sabia que o efeito da injeção não duraria para sempre. E é claro que naquela época não se tinha essa percepção que estamos passando agora. A gente só percebia que o mundo estava virando de pernas para o ar, sem entender direito o que estava acontecendo. Porque esse entendimento só vem com o tempo, porque os movimentos divinos são rebeldes, revolucionários e inesperados dentro da realidade que acontece, e por isso mesmo causadores de profundos desafios e mudanças. E então são compreendidos apenas muito tempo após a sua passagem. Daí a constatação: estive entre vós e não me reconhecestes. Portanto, o mesmo podemos aplicar aos tempos atuais, que só compreenderemos talvez muitas décadas adiante. Por outro lado,
Tudo aquilo que foi sonhado e foi vivido naquela época ficou lá implantado nas nossas entranhas, na formação da nossa sociedade, onde os jovens atuais ainda são os mesmos cabeludos daquela época que continuam a persistir nos mesmos ideais de mundo, mas aquilo que era revolução e transgressão virou tradição, não representa mais o novo, não representa mais o divino nos nossos dias, e estamos batendo nessa mesma tecla. Finalmente, com a chegada do novo século e do terceiro milênio, ou seja, nos tempos atuais, conforme as datas assinaladas para a vinda de Maitreya em 2005, quando haveria a manifestação de uma consciência externa através de um avatar, como uma espécie de novo Cristo ou volta do antigo, não importa. Isso tudo reforçado pelas profecias do calendário maia para 2012 e ainda somadas às questões dos ciclos astrológicos, ficamos aguardando a chegada daquele mundo sonhado naquela época e até hoje ainda existem pessoas convictas esperando isso acontecer daquele modo. Mas somos ingênuos em acreditar que quando Aquários acontecesse num estalar de dedos, aquela utopia maravilhosa que sonhamos lá atrás passaria a existir imediatamente na realidade. A gente dormiria num mundo e acordaria no outro. E então nós chegamos nos dias atuais nos perguntando: onde foi parar tudo aquilo? Isso que estamos vivendo é a nova era? Mas cadê o novo? E assim, continuamos presos àqueles conceitos e àquela visão romântica do novo mundo, esperando ele acontecer. A questão é que essa nova era, a era de Aquários, foi vista por nós pelos olhos da era de Peixes, com seus sonhos e romantismos típicos neptunianos. Enquanto a gente não mudar essa visão, continuaremos procurando onde estaria essa nova era, esse novo mundo e essa nova civilização. O ciclo da demanda do grau, com aqueles reis e rainhas, magos e dragões, cavaleiros e disputas heróicas, revividos pela tradição das ordens iniciáticas, faz parte do romantismo da era de Peixes e já cumpriu seu papel, e por isso foi encerrado. Não adianta a gente persistir, insistindo em imaginar e apregoando que o novo se apresentará em velhas roupagens. Quando a gente fala em Aquários, que é um signo do ar e, portanto, racional, estamos falando então em tudo aquilo que se relaciona a esse elemento, mas principalmente tecnologia, liberdade e comunicação precisa para se atingir todas as conquistas, estejam elas onde estiverem. Se a gente fizer uma analogia com aquele triângulo que representa a tríade primordial, com seus aspectos sátivico, rajásico e tamásico, respectivamente espírito, alma e corpo, ou ar, água e fogo, poderemos associar Aquários à consciência sátívica ou espiritual verdadeira. Em contrapartida, quando falamos de Peixes, que é um signo da água e, portanto, emocional, onde a fé prevalece sobre a ciência, estamos falando de dependência, conformismo e até mesmo renúncia e omissão de si mesmo em função de um ideal romântico. Mas também, dentro do mesmo simbolismo das três gunas da manifestação, Peixes estaria relacionado ao plano rajásico, ou plano da Mãe Divina. Ou seja, a partir da sublimação das emoções e através do aprimoramento da mente, atingimos a verdadeira era do espírito. Essa é a promessa e o atual desafio. Quando olhamos Aquários com toda a sua racionalidade pelos olhos de Peixes, com toda a sua emotividade, esse nos parece frio e indiferente demais. Ao passo que quando olhamos Peixes pelos olhos de Aquários, este nos parece ingênuo, tolo, fanático e supersticioso demais. E se prestarmos atenção, percebemos que é exatamente nesse ponto que nos encontramos, do embate entre essas duas visões de mundo, que é o ponto de inflexão entre esses dois ciclos ou duas eras, o que nos torna bastante evidente que essa nova era já chegou. A questão é que cada era precisa ser vista e compreendida com seus próprios olhos e não com os olhos da era anterior. Só que até a gente assimilar o olhar da nova era, isso acaba demorando certo tempo e por isso acabamos não a compreendendo de imediato. O que fica bastante simbolizado no caso de Moisés, por exemplo, como um avatar de Ares, trazendo as tábuas da lei, Libra, como seu complemento, e não sendo reconhecido pelo fato das pessoas daquele tempo ainda estarem presas ou adorando ao bezerro de ouro,
como símbolo do ciclo passado daquela época, que era o ciclo de Touro. Agora, junto com Aquário, temos a questão leonina ou egóica também para ser trabalhada, já que Leão é o complemento de Aquário. E aí então compreendemos de onde sai tanta gente egóica pipocando por toda parte, em oposição àquilo que imaginávamos ser verdadeiramente Aquários? Onde deve existir a dissolução do ego a serviço de uma causa coletiva, conforme supomos? Mas ainda estamos olhando e julgando tudo isso, presos na visão pisciana de mundo. E ainda não compreendemos tal dinâmica, porque ainda não tivemos tempo de a assimilar. Voltando ao final dos anos 60, início dos 70, com a corrida espacial e a advinda dos satélites, embora talvez inicialmente motivada pela necessidade de vigilância dos opostos, já que vivíamos num mundo polarizado motivado pela chamada Guerra Fria, onde este mundo estava a qualquer momento prestes a explodir por a ação de algum tipo de artefato nuclear, esses satélites deram um grande impulso nas telecomunicações. Então, passamos a ter a oportunidade de saber as coisas que estavam acontecendo com maior velocidade. Num tempo em que um simples telefonema de uma cidade para outra tinha tanto ruído que a gente era obrigado a praticamente a gritar ao falar pelo telefone. Às vezes as pessoas gritavam tanto que a gente falava: não precisa nem telefone, basta ficar gritando em cima do telhado que a outra pessoa com certeza ouvirá. As comunicações eram por cartas, que levavam às vezes semanas para chegar aos seus destinatários. Era mais rápido a gente viajar e encontrar com a pessoa. E, por falar em viagens, às vezes fazíamos uma viagem e mandávamos cartões postais, e a gente voltava e tais cartões postais ainda não haviam chegado para aquelas pessoas. A comunicação veio acrescentar uma velocidade absurda ao desenvolvimento humano. E este só pode ser possível graças ao desenvolvimento tecnológico que acabou acelerando também o desenvolvimento científico, obrigando a mente humana a passar por uma grande aceleração. Então, os satélites vão nos levar aos computadores. Os computadores vão nos levar à internet. A internet vai nos conduzir aos e-mails. Então, somos obrigados a responder às mensagens de forma mais imediata, o que acaba levando à necessidade da mobilidade dos aparelhos, que até então eram enormes, que nos leva aos celulares, e com estes as redes sociais e coisas do tipo. De repente, temos o mundo todo acontecendo imediatamente na palma das nossas mãos. Isso em apenas poucas décadas. A mente teve um avanço absurdo em comparação ao nosso progresso emocional, que é bem mais lento, e que ainda está preso aos conceitos e valores do ciclo passado. Se a gente for pensar em termos de 2000 anos, que é mais ou menos a duração de uma era astrológica, percebemos que o maior impacto relacionado ao novo ciclo aconteceu em apenas pouco mais de 60 anos, o que vai demorar ainda muito tempo para ser digerido, assimilado e colocado em prática efetiva, porque houve um grande descompasso entre a mente e a emoção da humanidade, ou Aquário e Peixes. Outro dia eu vi uma entrevista de uma pessoa que não era nem ligada à área de astrologia ou espiritualidade e esoterismo, mas que se tratava apenas de um analista social e político. E ele estava dizendo em relação à grande semelhança que existe entre os nossos tempos atuais com a Revolução Francesa, que foi o ponto que me chamou a atenção. Porque a Revolução Francesa foi a vitória da ciência e a chegada da Era da Razão, conforme se acreditava naquela época. E dentro da sua análise, aquele entrevistado acabou levantando a questão de que a Revolução Francesa só foi possível porque foi dada voz aos que não tinham voz até então. Ou seja, havia uma elite política dividida entre os jacobinos e os girondinos, esquerda e direita respectivamente. Porém, foi dada voz aos chamados sans-culottes, que eram aqueles que não faziam parte da elite, ou seja, o povão. Culotte era aquela calça curta que os membros da elite usavam para se diferenciar da população comum. Então, aqueles que não usavam as tais calças curtas e eram chamados sem-culottes, não faziam parte dessa elite. Em comparação com aquela época, o que acaba acontecendo nos tempos atuais é que a internet ou as comunicações acabaram dando voz a quem não tinha voz, já que ela se trata de um espaço completamente livre, democrático e acessível a todos.
Se no passado eu tivesse um talento para fotografia, ou música, ou escrita, ou cinema, por exemplo, e não tivesse recursos financeiros, eu estaria na dependência de algum tipo de patrocinador que pudesse me bancar o custo do material necessário, que por ser muito caro era algo possível apenas a poucos. E ao ser patrocinado por esse mecenas, na verdade eu estaria condicionado a um tipo de produção que satisfizesse as expectativas dele perante o meu trabalho. Ou seja, todas as manifestações acabavam sendo de certa forma monitoradas e tolhidas por essa elite, que tanto faz seja de direita ou esquerda, girondinos ou jacobinos. Agora, há um simples toque de dedos. Todos temos as ferramentas para filmar, fotografar, compor, escrever, editar e podemos disponibilizar seus resultados em canais ou redes sociais, nos abrindo um mundo de possibilidades independentes. E para completar, chega ainda a inteligência artificial, que não passa de um modelo mecânico do modo de funcionar da inteligência humana ou que não lhe atribui inteligência alguma. Mas através dela eu posso compor, posso criar imagens, onde o limite de até onde isso tudo pode atingir acaba ficando cada vez mais distante e aparentemente infinito. Ou seja, a expressão do eu e de tudo aquilo que a mente do indivíduo permite ou é capaz de sonhar não tem mais limites e, de certa forma, lhe é dada a ferramenta para que traga isso ao mundo e compartilhe tudo que sentir e sonhar por ela mesma, sem a necessidade de intermediários. É claro que estamos falando em termos de mente elevada, talvez como ideal ainda a ser atingido, porque também tais ferramentas acabam dando forma a manifestações mais grotescas e terríveis que possamos imaginar, uma vez regida pelos instintos, a ignorância e a irracionalidade. Afinal, onde há muita luz, há muita sombra, e elas se acompanham nesse plano. E o que acontece é que estamos, através dessas ferramentas, tomando ciência delas. Se antes eu queria reclamar de alguma coisa e alertar mais pessoas a respeito de algum tipo de engodo, em algum tipo de situação, me restava procurar um órgão competente para isso. Porém, sabemos que nem sempre tais reclamações seriam encaminhadas. Agora a gente pode falar, comunicar, expressar a quem estiver apto para ouvir, já que o processo dos algoritmos, que funciona como uma espécie de lei da atração, acaba levando às pessoas tudo aquilo que diz respeito aos seus interesses e as aproximando e unindo de certo modo. Eu mesmo fazia um trabalho parecido com esse que faço agora. Porém, era dentro de uma instituição que, de certo modo, tolhia completamente minha liberdade de expressão, porque minha fala tinha que ser a fala da instituição. Onde então eu era constantemente vigiado e desse modo eu vivia pisando em ovos para poder fazer isso que faço aqui no canal. Ao compartilhar minhas experiências e aprendizado com vocês, de modo franco, livre e sincero. Não fossem essas ferramentas, não estaríamos nos encontrando por aqui. O mesmo ocorre com tantos e tantos outros canais e criadores de conteúdos. E o quanto a gente não aprende com eles? Quando a gente olha uma catástrofe ou acontecimento, como por exemplo aquela que recentemente atingiu Valência, na Espanha, com uma inundação pavorosa e destrutiva, as pessoas estão lá nos mostrando aquilo que realmente estão vivendo, sem a maquiagem tendenciosa das mídias oficiais, com suas opiniões direcionadoras para esta ou aquela tendência. As pessoas estão tendo voz para relatar aquilo que estão realmente vivendo e está acontecendo, sob o ponto de vista delas, o que pode muitas vezes ser um choque de realidade, porque estamos pela primeira vez vendo as diversas realidades humanas de modo cru como elas verdadeiramente são, e antes a gente as via embaladas e maquiadas. Com isso, o império das TVs abertas ou até mesmo os grandes estúdios de cinema, servindo a interesses de grupos e manipulando populações inteiras, está com seus dias contados. Tal catástrofe na Espanha, assim como outras semelhantes em outros locais do mundo, está provocando um grande movimento, onde eles começam a questionar para que serve um sistema político que custa muito caro, requer muitos impostos para manter seus membros numa realidade completamente apartada daquela das pessoas comuns, e que, por consumirem vorazmente todos esses recursos públicos, no momento em que estes mais são necessários para a população,
eles não existem. Então as pessoas se comunicam, se organizam e partem para a ação. Sem ter que esperar uma atitude lenta de um governo burocrático ineficiente, como é o daquele país, segundo seus habitantes, e as palavras de ordem que outrora eram igualdade e fraternidade, desta vez passam a ecoar pelas ruas de Valência como sendo o povo pelo povo. Percebam quanto a comunicação exerce profundas transformações na política e na sociedade, e comunicação é aquário. Ainda dentro desse exemplo, percebam que vivemos até agora dentro de uma estrutura capricorniana e vertical de poder, onde precisávamos dos intermediários para sermos ouvidos, termos voz destes a nosso favor para poder existir. Porém agora, Aquário exige uma nova estrutura horizontal de sociedade, onde absolutamente todos são iguais. O povo pelo povo nada mais é do que o uno por todos e o todos pelo uno. Existe coisa mais horizontal? O som se propaga na horizontal e o som está relacionado ao verbo divino. Ar. Ar é liberdade. Aquários é liberdade. O avatar é liberdade. Mas será que sabemos o que é liberdade? Caso não saibamos ou não a compreendamos, talvez venham novos tempos para que seja necessário o aprendizado a respeito do valor da liberdade e de seus limites. A comunicação está desmoronando a estrutura de poder que conhecemos. Assim como no mito onde o som das trombetas derrubou as espessas muralhas de Jericó, ou seria o castelo da Bastilha. Por conta de tudo isso, essa antiga estrutura de poder está perdida e caótica, lutando de todos os modos para se manter e sobreviver. Mas algo novo e inusitado deve surgir finalmente em seu lugar para abrir um novo ciclo de possibilidades para a humanidade. Plutão entrou em Aquário definitivamente no último dia 19 de novembro, e ali deve percorrer pelos próximos 20 anos. E enquanto Plutão ficou fazendo suas indas e vindas em Capricórnio até chegar a esse ponto, como aconteceu nos últimos meses, percebemos que todas essas questões anteriormente citadas foram levantadas, e tais estruturas e questões constituem as raízes sobre as quais vai acontecer o desenvolvimento da nova etapa que estamos começando. Além das comunicações e tecnologias, como dissemos, Aquário também rege os ideais coletivos, os grupos voltados à fraternidade humana, todos os tipos de associações em torno de uma causa, ou seja, tudo isso estará sendo revirado aos extremos, já que Plutão é tudo ou nada, para que seja profundamente questionado pela humanidade pelos próximos 20 anos, conforme as entranhas ocultas ligadas a esses aspectos forem sendo reveladas ao mundo, para que tomemos consciência tanto dos seus aspectos positivos quanto dos seus aspectos sombrios a serem transmutados. Então, durante as próximas 2 décadas, Plutão em Aquário estará nos sacudindo nesse sentido, para que compreendamos até que ponto ainda não estamos olhando e idealizando a nova era com os olhos da era de Peixes. E talvez sejamos levados por muitas desilusões para que isso possa acontecer. Se a era de Aquários estivesse acontecendo dentro do sonho hippie, ela não seria Aquários, porque sua natureza é rebelde, imprevisível e inovadora. Mas lembremos que todo esse vislumbre que esse movimento hippie nos apresentou não está perdido porque faz parte do sonho de um mundo melhor, mais justo, feliz e humanitário, que é a meta a ser conquistada pela humanidade como um todo. Mas para isso, precisamos mudar. Por isso não faz sentido evolutivo o surgimento de algo que de uma hora para outra nos traga tudo de mão beijada, sem que nos seja cobrado esforço algum. Basta chegar à nova era do lado de fora e já estamos vivendo no paraíso e ponto final, está todo mundo se amando, se chamando de irmão e pronto. Ou seja, a nova era se trata de uma meta a ser conquistada pela humanidade, em termos de consciência e espiritualidade. E somente será definitivamente implantada no momento da sua conclusão final, e não como algo que lhe é dado de mão beijada e sem esforço logo no seu início, como talvez a gente tenha imaginado lá pelos anos 60. Por outro lado, não é possível construir uma casa sem antes fazer uma sondagem do solo, revirar a terra onde ela será erguida e nesta terra fincar as bases profundas de seus alicerces. Caso contrário, a construção não ficará em pé.
E essa Terra veio sendo revirada de modo mais intenso a partir de março de 2023, quando desde então esse movimento que ficou alternando entre Capricórnio e Aquário, Plutão foi levando a humanidade a fazer uma grande e profunda revisão final no tocante à sua estrutura social e de poder principalmente, até adentrar definitivamente no signo do Aguadeiro, agora no último dia 19, onde permanecerá até 2044. Nos trazendo profundos desafios no tocante às questões ligadas às comunicações e tecnologias, bem como os demais aspectos aquarianos. Plutão, ao passar por Capricórnio, veio fazendo esse trabalho, revirando as bases das estruturas do mundo que conhecemos e nos trouxe até aqui, para que através dessas lições do passado, somadas aos novos desafios perante o futuro, possamos alicerçar as bases de um novo tempo ainda completamente inconcebível nos dias atuais. Mas já que Plutão é tudo ou nada, então que esse portal venha repleto de bênçãos, amor, sabedoria e progresso para toda a humanidade, e que a racionalidade e tecnologia aquariana, ao contrário de nos tornar menos sonhadores e mais realistas, contribua para que o sonho de paz, amor e harmonia entre todos os seres vivos possa ser uma grata e breve realidade a ser levada e comunicada aos quatro cantos da terra, unindo fraternamente a todos os homens. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.